Agora a gente vai ver um exemplo de tracking erro e aí vai ficar muito mais fácil da gente conseguir entender. Então, ó, quanto menor for o tracking erro, passa a marca texto, mais aderente é o ativo em comparação ao seu benchmark. Quanto menor, ou seja, mais próximo ele vai ficar. O tracking erro não mede essa disparidade, ou seja, esse desvio padrão, quanto está saindo. Se o tracking erro for baixo, ou seja, não tem distância, não tem disparidade, então vai estar bem próximo. Então a gente vai ter aqui o seguinte, a gente vai ter o fundo A aqui, a gente vai ter o fundo Z aqui e a gente vai ter o benchmark, que vai ser o Ibovespa. Então olha só, a gente tem o seguinte, ó, rentabilidade no primeiro mês. O fundo A rendeu 7,3. Já o Ibovespa rendeu 8,9. Já o fundo Z rendeu 8,8. Então perceba o seguinte, ó, aqui não está pertinho, ó, o fundo Z não está pertinho do benchmark. O benchmark rendeu 8,9, ele rendeu 8,8, aqui ele está perto. Já esse aqui, ó, ele está distante, ó. Por quê? O benchmark rendeu 8,9, ele rendeu 7,3, ele está bem distante. Já tem um tracking erro, já tem um desvio do padrão, está bem distante ali. Vamos para o segundo mês, ó. O fundo Z aqui rendeu 10,8. E o tracking erro, o Ibovespa rendeu 10,7. Opa, o que aconteceu aqui? Tá pertinho de novo, ó. Ele rendeu 10,7, o outro rendeu 10,8. O fundo Z tá pertinho do benchmark. Não tá tendo tracking erro. O tracking erro é muito pequenininho, tá sempre bem colado. Olha o que aconteceu com o de cima. Rendeu 13,4. Caramba, olha só. Olha como que ele tá distante dele, do seu benchmark. Então aqui tá bem distante. O benchmark rendeu 10,7, ele rendeu 13,4. Olha o que a gente já consegue ver. O fundo A, que é esse fundo aqui, ó, no primeiro mês, ele rendeu abaixo, muito abaixo do benchmark. Já no segundo mês, ele rendeu muito acima. Tá vendo? Ele realmente está tendo um desvio padrão muito grande. Vamos para o terceiro mês. Olha só, isso aqui é importante para a gente ver o seguinte, nem sempre, às vezes, ele está tão colado assim. Olha aqui, ó, a gente tem no terceiro mês 7,5 do fundo Z e 7 do benchmark. Não está tão perto, mas está perto, está ali, está na casa do 7. Agora, olha esse cara aqui de cima. Esse cara rendeu 9,1. Comparado com o benchmark, ele está bem distante. Beleza? E aqui a gente já tem algo aqui que está um pouquinho mais perto, né? Então, o que a gente consegue enxergar com esse quadro? Nesse caso, o fundo Z, que é esse fundo aqui, tem um menor tracking erro por estar mais aderente ao seu benchmark. É lógico, ele tem menos disparidade. Se a gente fosse fazer aqui um gráfico, a gente teria o seguinte, ó. Ó o Ibovespa. Vamos calcular aqui o Ibovespa, ó. Ibovespa. Vamos pegar em azul. Então, ó, o Ibovespa. O Ibovespa rendeu 8,9 no primeiro, depois 10,7, depois 7. Esse foi o Ibovespa. Agora vamos pegar o fundo Z, que é o verde. O fundo Z rendeu 8,8, então ele vai estar aqui, bem perto. Depois ele rendeu 10,7, ele vai estar aqui, bem perto. Depois ele rendeu 7, ele vai estar um pouquinho distante. Agora vamos pegar o fundo A, que é o vermelho. O fundo A. Então ele rendeu 7,3, ele estaria aqui, ó, como que estaria descolado. Depois ele rendeu 13,4, ele estaria aqui em cima, ele estaria bem descolado. Depois ele rendeu 9,1. Tá vendo como que, tipo assim, os pontos azul e verde, eles estão sempre bem pertinho um do outro, que a rentabilidade está sempre muito próxima. Ou seja, não tem tracking erro, não tem desvio padrão, não tem distância. Agora, olha como que o ponto vermelho, ele vai se distanciar do azul, ó. Olha a distância que ele está do azul aqui, ó. Olha a distância que ele está do azul aqui, ó. Olha a distância que ele está do azul aqui. Tudo isso aqui é chamado de tracking erro. Toda essa distância, né? Esse pedaço aqui é chamado de tracking erro. Beleza? Então, ó, é importante. O tracking erro, ele vai medir o risco relativo. Isso cai muito na prova. Por que relativo? Porque ele faz relação, anota aí, faz relação ao benchmark. Por isso é relativo. Faz relação ao benchmark. Beleza? E a volatilidade é um risco absoluto, porque
A volatilidade é do único ativo. Quando você mede a volatilidade, você vê quanto que aquele ativo está oscilando, tá? E isso cai muito na prova. O track erro é um risco relativo, porque para eu achar o track erro, eu tenho que ter um benchmark. Então eu vou relacionar ele com o benchmark. Já a volatilidade é quando eu calculo um ativo sozinho. Eu estou vendo quanto que ele está sendo volátil, qual que é o risco de mercado dele. Se ele está subindo, se ele está descendo, por isso a volatilidade é chamada de risco absoluto. Beleza? Então, track erro aí muito importante para sua prova e eu espero você na próxima aula.